Araújo. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Analisando os Fatos, programa que tem por objetivo trazer os temas da atualidade para serem analisados à luz da doutrina espírita. E hoje aqui um tema que eu tenho certeza vai render muito, não sei nem se a gente consegue fazer em um programa, mas o tema é o seguinte: inteligência emocional e instinto. Será que nós temos agido mais por instinto ou temos utilizado a nossa inteligência emocional? Será que muitos dos problemas que nós enfrentamos não estão relacionados às nossas escolhas, que muitas vezes são tomadas por impulso? Então, esse é o tema de hoje e a doutrina espírita tem muito a nos auxiliar no entendimento deste tema. Para isso, estou aqui com ela, Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Que Deus nos conduza. E ele, que fazia, eu estava com muita saudade dele, que é uma pessoa muito especial, um irmão que eu ganhei, Rafael Siqueira, seja bem-vindo. Muito boa tarde, meu querido amigo Eduardo Araújo, minha querida Maria de Fátima Miranda, e eu tenho que olhar para aquela câmera ali. Isso. Meus queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Radinho a Pilha, como é bom estar com vocês. Recebam meu abraço afetuoso e vamos, que hoje o programa tá bom. Vamos que vamos. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí, você que nos acompanha através dos 1400 kHz AM, a frequência aí consagrada e abençoada da Rádio Rio de Janeiro. Você que está no seu radinho de pilha, no seu radinho elétrico, seja muito bem-vindo. Você que escuta a Rádio Rio de Janeiro 24 horas por dia dentro do seu lar. Um grande abraço também a todos aqueles que estão agora nos acompanhando aí pelas redes sociais, através do Facebook, do YouTube, essas redes sociais que tanto têm auxiliado a Rádio Rio de Janeiro na sua divulgação e, sobretudo, na divulgação da mensagem cristã espírita. Você pode e deve participar do nosso programa. Afinal de contas, você seja bem sincero, você costuma agir mais por instinto ou você utiliza da sua inteligência emocional antes de tomar decisões? Ligue para a gente, o telefone é 3386-1400, 3386-1400, é o telefone da Rádio Rio de Janeiro, ou mande mensagem de texto pelo WhatsApp no telefone 98486-7633, 98486-7633. Ambos os telefones, colocar o código 21 se você for de fora da cidade do Rio de Janeiro. Dito isto, né? Importante também, muita gente fala assim, mas onde eu pego, onde eu moro o sinal não é bom, não pega bem o meu radinho, não tem problema. Você também pode nos ouvir, nos assistir através do site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital. Então entrou no site, pode ser no seu tablet, no seu smartphone, não precisa de nenhum aplicativo. É só entrar no site, radioriodejaneiro.digital, ouça ao vivo ou assista ao vivo. É fácil, mole. Vamos nós aqui, vamos botar o óculos para poder enxergar. Vamos ler a matéria que serve de base para o nosso programa hoje. Matéria publicada na internet, no portal Você S.A., e diz o seguinte: como melhorar a sua inteligência emocional? Acho que é o grande desafio de todos nós, né? Está aqui o nosso estudante de psicologia, Rafael Siqueira, agora. Além de advogado, ele agora está adentrando na psicologia. Tenho certeza aí que tu vai ser um excelente psicólogo, não tem dúvida. Deus te ouça. E Maria de Fátima Miranda, que sem ter cursado universidade, é uma das melhores psicólogas que eu conheço. Então vamos nós, acho que já deve ter sido em outras encarnações, provavelmente. Olha, dentro de casa a gente aprende de tudo. Maria de Fátima Miranda me atende, gente, entendeu? Pra vocês verem, hein? Vamos aqui. Como melhorar a sua inteligência emocional? A grande maioria dos profissionais bem-sucedidos sabe controlar as próprias emoções. Na outra ponta, o desempenho é o oposto. Entenda de uma vez o que é inteligência emocional e veja como desenvolvê-la na sua vida. Isso aqui é muito importante, né? Já pegando esse início aqui, porque tem a questão profissional e tem a questão pessoal.
Quem não consegue desenvolver a inteligência emocional, a tendência é não ser bem-sucedido nem profissionalmente e nem pessoalmente. Tá? A matéria é escrita aqui pela jornalista Juliana Américo e diz o seguinte, vamos nós aqui. Deixa eu pegar. Tá, vou pular uma parte aqui que a matéria é grande. A inteligência emocional trata-se da capacidade de reconhecer e controlar emoções profundas antes de sair agindo por impulso. Fazer isso ajuda a reduzir a ansiedade, a ter relacionamentos mais saudáveis, a tomar decisões melhores, a receber e dar feedbacks mais eficientes. Uma longa lista de vantagens. Os estudos sobre a habilidade de gerenciar os sentimentos se aprofundaram nos anos 90, com as pesquisas dos psicólogos o Salovey e o John, e o termo ficou popular após o livro Inteligência Emocional, esse livro é bem famoso, publicado em 1995 por Daniel Goleman, é um psicólogo de Harvard. O livro é muito bom, realmente. Goleman lista 5 pilares essenciais para determinar se uma pessoa é inteligente emocionalmente ou não. Os 2 primeiros envolvem autoconhecimento. Olha a questão 919 aí de O Livro dos Espíritos, né? Que Santo Agostinho nos traz. Primeiro, esses pilares aqui que o Goleman ele destaca. Saber como você reage em situações de estresse e identificar padrões de comportamento. E segundo, controlar estas emoções. Por exemplo, você tem medo de falar em público, mas não dá para fugir de apresentações para o resto da vida. Em algum momento vai ter de falar diante de um grupo. Então, como você já identificou a situação que te deixa com medo, dá para desenvolver técnicas para fazer com que esse sentimento não te domine. Como montar um roteiro com começo, meio e fim e ensaiar. O terceiro pilar é a automotivação. A cada dia da vida, passamos por vários altos e baixos. Um resultado positivo no trabalho pode ser imediatamente seguido por um momento de frustração. A capacidade de manter-se motivado diante das dificuldades é o que difere as pessoas que têm boa inteligência emocional daquelas que não têm. Os 2 últimos envolvem capacidade de socialização. Um é a empatia. Pessoas inteligentes emocionalmente são as mais capazes de se colocar no lugar do outro. E isso já forma a essência do 5º pilar, o dos relacionamentos interpessoais. Quando você entende as motivações de alguém, o porquê de o outro ter tomado tal decisão, fica mais fácil conviver em harmonia e, numa discussão, negociar para chegar a algo mais próximo de um consenso. Mas existem outros atributos ligados à inteligência emocional. Claro, um deles é o foco, que está ligado ao pilar da motivação, para finalizar determinadas tarefas. Tem também a assertividade, sentir-se seguro bastante para assumir um posicionamento. É o que diz aqui a psicóloga Denise Dutra, que... Então, vamos dar uma parada aqui, né, nessa colocação da psicóloga, porque a matéria segue. Se der, eu vou trazendo outras partes da matéria aqui. Maria de Fátima Miranda, agora é a pergunta de $1 milhão. Como ter inteligência emocional e não se deixar levar pelos instintos que são naturais no ser humano? Olha, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, descobrimos que tudo parte do autoconhecimento. Né? Porque quando Jesus diz que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, depois vem a mensagem do autoconhecimento, e Joana vem trabalhando isso, não temos como trabalhar os nossos desafios interiores a nível de emoção, de sentimento, sem nos conhecer.
E é interessante porque antes de estudar a doutrina espírita, enquanto católicos, né, nós ficávamos refletindo a situação do pecado, do erro, do é feio, do é bonito, e nós fomos observando que era necessário pelo nível de maturidade que nós tínhamos, né, e, de repente, a nossa rebeldia era tamanha que precisávamos de uma coisa meio que cega para nos colocar ao cabresto. Mas, quando chega a doutrina espírita, ela nos ensina de onde nós viemos, e aí já começa a nos esclarecer o porquê desses instintos que, às vezes, na hora da convivência no dia a dia, nós agimos como que por impulso, bateu, levou, né? Pelo nosso primarismo ainda, e nos auxilia a compreender o estágio que nós nos encontramos sem ficarmos frustrados nem envergonhados, porque muito se dificulta a nível de convivência e a nível de amadurecimento de conduta, porque tentamos negar. No negacionismo, nós querendo negar a nossa atual condição, nós fugimos. E, nesse mecanismo de fuga, saímos delegando para a próxima encarnação, e assim vai. Mas, quando a doutrina espírita nos esclarece o amor de Deus, que não sabemos como Ele nos criou, mas nos criou de tal forma que nos permitiu passar por vários estágios. Então, do mineral, do vegetal, o animal, carregamos hoje muito evidentes esse lado do primarismo, que são os nossos instintos, que nos auxiliou a sobreviver até agora, que é uma bênção divina. E o grande desafio hoje para desenvolver essa inteligência emocional é identificar que esse instinto que nós trazemos precisa ser educado, mas para que nós possamos educá-lo, não podemos nos envergonhar nem fugir de nós mesmos. E aí nós vamos observando que Jesus, no Evangelho, deixou tudo que a doutrina veio desenvolver depois, e hoje Joana e André Luiz, eles vão aperfeiçoando os esclarecimentos nos detalhes. Porque Jesus, quando vai nos falar do samaritano, ele vai mostrar justamente, o samaritano é aquele que apresenta. Tem duas figuras ali no Evangelho que fica bem gritante a inteligência emocional. Uma é o centurião. E Jesus rende ali que em toda Israel jamais encontrou tamanha fé. A empatia dele pelo escravo, pelo serviçal dele, foi de tal maneira que ele elevou o serviçal a amigo. Não é? E o outro é o samaritano, porque na empatia ele se colocou no lugar do outro e teve compaixão. É algo que o Evangelho coloca, que nesse roteiro da matéria não foi colocado. A empatia é tentar raciocinar o que o outro está sofrendo com as dificuldades e limitações no estado que ele se apresenta. Porque se nós tentarmos raciocinar o outro com o que nós trazemos, não vai sair o outro, vai sair a nossa bagagem projetada no outro. Não é? E não parar na empatia, porque o bom samaritano, ele colocou-se no lugar do outro, ele se compadeceu. E o compadecimento chegou a um nível tal que ele doou tudo e ainda falou para o dono da estalagem: qualquer coisa a mais que ele precisar, pode assistir que depois eu acerto. Então, trazer isso para o nosso dia a dia, o Evangelho de Jesus, eu fico imaginando assim, que tem espíritos mais dóceis que não precisaram da doutrina espírita para descortinar e sentir tudo isso. Nós estamos estudando doutrina espírita e ainda batendo cabeça, porque na hora de colocar em prática é um desafio, mas não é impossível. Agora, vai começar nessa jornada pequena de todo dia. Quando nós olhamos lá fora e vemos a tempestade, o sofrimento e a dor, e vemos algumas criaturas que já conseguem dar resposta do amor, parece que nós estamos no meio do abismo. A necessidade é aquele que já faz e a gente aqui, impotente. Não é? Mas aí vem Jesus e diz assim: a cada dia baixa o seu mal. Não tenta fazer tudo que Madre Teresa fez em uma vida agora, mas hoje faz a sua migalhinha, porque amanhã, se você for fiel no hoje, dando o melhor seu, você vai chegar amanhã e cumprir um pouquinho mais, e você não vai ser nunca Madre Teresa, mas você vai ser a individualidade que você é, falando a mesma linguagem dela. A doutrina espírita vem facilitar para nós. E não imaginamos uma transição moral na Terra sem o Consolador, porque só Ele nos dá equilíbrio, não é? Para que a gente possa, pelo menos, tentar. Um outro trecho aqui da matéria, né? Vamos passando aqui para o nosso Rafael Siqueira, que eu achei interessante. Ele a jornalista cita o filme Um Dia de Fúria e diz o seguinte: vocês devem ter assistido, né? É aquele filme com Michael Douglas.
Esse filme foi lançado, né, em 1993 e tornou-se um clássico instantâneo, justamente por refletir, de forma exagerada, claro, o que todo mundo gostaria de fazer quando se sente contrariado: dar vazão ao instinto de não levar desaforo para casa. A arte de lidar com esses instintos de forma civilizada dá-se o nome inteligência emocional. Rafael Siqueira. Muito boa tarde mais uma vez. Que prazer estar com você, viu, Miranda? Que prazer estar com você, Eduardo, e com todos vocês das nossas redes sociais, do nosso radinho. Esse tema fica bom quando vocês trazem as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas Tem situações. muitas aqui. Porque a gente vai debatendo. Eu queria primeiro, Eduardo, tentar responder aquela que você fez para Miranda e depois passar para essa que você colocou. Como desenvolver a inteligência emocional? Porque antigamente, Miranda, a gente pensava em inteligência na medição do QI. Sim. Se eu tinha um determinado nível de QI, determinadas conexões cerebrais, determinado nível de resposta do meu organismo a questões que me eram colocadas, eu era considerado inteligente. Daí se falava em 220 de QI, 210 de QI, mas depois se descobriu que você poderia ter um determinado número de conexões cerebrais. Mas se você não sabia lidar com as próprias emoções, você não conseguia sucesso na vida. Veio Daniel Goleman, em 1995, e nos disse: olha, você precisa saber lidar com a sua raiva, com a sua angústia, com o seu medo, com as emoções que todos nós temos. E emoções não são lineares, porque elas sobem, elas descem, elas fazem parte do nosso eu imortal, que parte do instinto para as sensações, para os sentimentos. E o auge dos sentimentos é o amor. Meus amigos, me desculpem esses barulhinhos, porque eu ainda estou me adaptando a esse estúdio novo. Olhar para a câmera, cuidar das mãos, mas isso tudo faz parte do processo de adaptação. Então vejam, a gente parte da inteligência medida pelo QI para a inteligência emocional. E hoje já se fala até em inteligência espiritual. Há uma autora chamada Dana Zohar, que nos fala que, além da inteligência emocional, nós temos que desenvolver inteligência espiritual, porque nós somos espíritos passando por experiências corporais. E eu quero pegar o próprio exemplo do Daniel Goleman. Vocês acham que é fácil falar em público? Vocês acham que é fácil estar aqui num estúdio com o Eduardo? Ele falou que a Fátima é a psicóloga dele e que eu sou estudante de psicologia. Mas ele é o próprio psicólogo. Gente, olha, todas as vezes que eu vou falar em público, as pernas tremem. Vocês não estão vendo, porque elas estão debaixo da mesa. As mãos ficam geladas. E para provar isso, eu não tenho como colocar a mão em você. Eu vou colocar a mão aqui no Eduardo. Tá frio ou não tá frio? O homem tá quase desencarnado. Pois é. Me perdoem a brincadeira. Mas tem um ar-condicionado ali também. Diz a minha esposa que a minha mão parece bunda de sapo, porque é gelado. E se permitam rir em casa, porque isso faz parte do nosso treinamento da inteligência emocional. Isso se passa com todo mundo. E o que nos diz Daniel Goleman? 5 estágios. E os 2 primeiros envolvem autoconhecimento. Eu tenho que pensar em mim mesmo, saber por que eu tenho esse medo de falar em público. Saber reconhecer em mim essas conexões que me fazem travar, que me fazem ter a mão gelada. Será, Fátima, que é o receio da aprovação ou desaprovação das outras pessoas? A Joana disse que sim. Será que é... Será que eu vou ganhar palmas, likes nas redes sociais? Será que eu vou falar sem o ou vou pronunciar as palavras corretas? Mas isso tudo tem a ver não com o que eu vou fazer, mas com preocupações que são minhas. Então, quando eu começo a me conhecer, eu vou fazer uma parceria com Daniel Goleman, porque ele fala em controlar emoções. Mas a vida a gente não controla, porque a vida corre ao arbítrio do Criador. Ele é que sabe os dias de sol, os dias de chuva, os dias de pandemia, os dias sem pandemia. A vida a gente aprende a lidar com ela, desenvolvendo a nossa adaptabilidade às situações. E daí a gente passa para a automotivação. Terceiro passo de Daniel Goleman. Olha, eu fico nervoso, mas eu posso me motivar pensando quantas pessoas vão ser atingidas, não se eu vou falar utilizando a minha retórica do Divaldo Pereira Franco para engalanar as multidões, mas eu vou falar de Jesus. Olha a Fátima como falou do bom samaritano, falou do servo do centurião.
Eu não preciso chegar no auditório e falar com todas as regalias possíveis. Basta que eu fale. Basta que eu vença a mim mesmo. E depois eu vou desenvolver empatia. Porque aquele que chega na casa espírita, eu vou conectar a minha vulnerabilidade com a vulnerabilidade dele. Porque empatia é isso. Muitas vezes a gente pensa que empatia é apenas se colocar no lugar da outra pessoa. Mas se a dor é diferente, eu não vou saber a sua dor se a minha dor é diferente. Então dizem os modernos psicólogos que é um conectar de vulnerabilidades. Porque eu penso naquilo que me faz mal, entendendo que quem chega na casa espírita teve um filho que desencarnou pela Covid. Tem um pai que está desempregado. Por que eu não posso falar da imortalidade da alma? Por que eu não posso destravar a minha língua até chegar no relacionamento interpessoal? Vejam, através da minha fala, que não é boa, eu fiz a Fátima como amigo, o Eduardo como amigo, e aí a gente vai se vencendo. Eu não preciso ter 220 de QI, mas eu posso lidar com a minha timidez. Fátima, quando as pessoas iam na minha casa, eu era jovem, lá em Itapiruna, parece até o personagem da escolinha do professor Raimundo. Quando eu era pequeno, lá em Barbacena, em Itapiruna, trocando Barbacena por Itapiruna, as pessoas iam na minha casa e eu escondia debaixo da cama, porque eu tinha vergonha. Hoje as pessoas chegam na minha casa e eu abraço as pessoas. Eu mostro a minha casa, porque a minha casa foi o que Deus me deu. Porque o meu abraço é o que eu posso dar. E aí a gente vai aprendendo que quando a gente aprende a lidar conosco mesmo, do jeito que a gente é, a gente começa a lidar com as outras pessoas. E daí eu chego naquilo que você propôs, que está lá em Mateus 22, 34 ao 40. Amar a Deus é amar tudo que Ele criou do jeito que Ele criou. Uns falam de um jeito, outros falam de um outro. Uns são brancos, outros são negros. Uns votam de um jeito, outros votam de outro. Isso eu vou desenvolvendo inteligência emocional. Agora, respondendo o que você me perguntou, um dia de fúria. Será que nós temos dias de fúria, tal qual o filme? Temos, porque nós negligenciamos uma parcela em nós chamada inconsciente. Ó, então, você vai responder isso. Ó. É importante que a Márcia Rodrigues está aqui, e ela é síndica. Eu imagino que o pessoal que mora no prédio deve estar preocupado, porque ela escreveu aqui o seguinte: boa tarde, queridos amigos de luz. Ando perseguindo esta inteligência faz tempo, mas ainda fico com sangue nos olhos. KKKK. Depois passa, claro. Então, Márcia, vamos se acalmar, porque senão ela pode ter um dia de fúria como síndica, vai ficar complicado, hein? Exatamente. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Vou conectar minha vulnerabilidade com a sua. Eu nem vou em reunião de condomínio mais, porque são dias de fúria para mim. Mas o fato é que eu preciso entender que aquilo dali faz parte de uma vivência em sociedade. Diz Aristóteles, o grande filósofo grego, que nós vivemos em sociedade e precisamos pensar na nossa sociedade com pessoas que pensam diferente, que vão querer de um jeito, eu vou querer de outro jeito, e a gente vai exercitar, falar, ouvir e construir aquilo que a maioria deseja. É difícil numa reunião de síndico? É difícil numa reunião de condomínio, mas é possível. Por que nós não conseguimos êxito? Porque nós estamos negligenciando esse inconsciente. E quando a gente pensa em Freud, pensa em Jung, nós não nos damos conta que foram os benfeitores espirituais que avalizaram essas reencarnações para que eles viessem e dissessem: olha, o que vocês conhecem de vocês mesmos é apenas uma pequena parte, a ponta do iceberg, porque a grande parte está submersa. Está no vosso inconsciente, que é onde estão os nossos impulsos, os nossos instintos. E quando a gente não faz essa tarefa de nos reconhecer tal qual nós somos, às vezes vem o sangue nos olhos. Ah, eu não agi assim. Agiu. É porque nós negligenciamos as bestas feras que ainda trazemos. Como então desenvolver a inteligência emocional? Eu tenho um professor, Eduardo, que ele diz assim: olha, todos nós temos um Rottweiler dentro da gente. Mas para os outros a gente quer mostrar o poodle, que nós não somos. É melhor eu reconhecer o meu Rottweiler e deixar ele do meu lado, porque eu aprendo a domesticá-lo. Do que deixar ele desconhecido, porque uma hora ele vai berrar. E ele pode berrar com outro. Ah, eu não agi assim, foi o obsessor. Foi não, foi você mesmo. Foi o seu Rottweiler. Por isso, Joana vem numa obra belíssima da sua série psicológica,
Ser consciente. Ser consciente é trazer o que está do inconsciente para tornar conhecido. Ah, para eu reprimir uma vez mais? Para eu continuar projetando nas outras pessoas? Não. Para eu saber que eu tenho sombra e que eu tenho luz. Ratificar a luz e ir domesticando, transformando as trevas, para aprender a lidar com o outro, partindo das minhas vulnerabilidades, para aprender a lidar com a sociedade. É isso aí. Então, a gente já vai entrar aqui no Livro dos Espíritos, mas antes, claro, mandar abraços, né? Porque tem muita gente aqui participando. O Rafael falava da voz dele e eu recebi uma mensagem aqui muito carinhosa, mas que também falou um pouquinho da minha voz, eu ri muito. Vamos lá. Cadê o nosso amigo aqui? O nome dele é o Domingos. Deixa eu ver aqui. Domingos do Centro, Niterói. Tá? É da tua terra lá. É lá de Niterói. Domingos diz o seguinte, que me faz alguns elogios, eu agradeço pelo carinho, e ele coloca o seguinte, o Eduardo, que é um bom apresentador, apesar da sua voz esganiçada. A Miranda disse que tem voz de taquara rachada. Aí tu imagina um programa apresentado pelo Eduardo perfeito, com a voz esganiçada, com uma convidada que tem voz de taquara rachada. E aí, o Rafael? Outro que tem voz de padre. Porque várias vezes eu terminei a palestra espírita e me disseram assim, você parece um padre. Inteligência emocional. Eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou acolher aquilo e me sentir, sim, me perdoem a expressão, porque é uma expressão psicológica. O cocô do cavalo do bandido, não faço mais nada, fico naquela posição de me esconder, não sirvo para nada. Ou você vai partir daquilo, acolher o que é verdadeiro, e grande parte daquilo que nos fala não é verdadeiro, e seguir em frente. É rir de si mesmo, né? Olha, eu não acho a sua voz esganiçada, e nem acho mais que eu falo como padre. Então, entra no ouvido, sai no outro. Ou se tem pontos que eu posso corrigir, que eu corrija, mas que eu não deixe de servir. Que a opinião das outras pessoas, que aquilo que me apontam o dedo em riste, não me façam paralisar. Isso é ter inteligência emocional. Porque hoje a gente tem tanta pessoa que coloca o dedo em riste na nossa cara e fazem tantas acusações, muitas delas não são verdadeiras. Eu me lembro de Emmanuel falando para Chico, quando o Chico se acabrunhou no quarto. O que foi, Chico? Todo mundo está dizendo que eu sou macumbeiro, que o que eu escrevo vem da minha cabeça, e tem um padre aqui em Uberaba que faz campanha contra mim. É verdade isso, Chico? Não, não é verdade, meu irmão. Você sabe que não. Então, entra no ouvido e sai no outro. Se for verdade, você corrige. Se não for, você abstrai e segue trabalhando. É isso aí. Agradecer então ao Domingos, né, pela mensagem, e ele diz que a rádio tem ajudado muito a que ele se torne uma pessoa melhor, e agradece, né, a todos nós e diz: a vocês desta emissora desejo paz e equilíbrio, sempre sob as bênçãos de nosso Pai Celestial. Então, gratidão aí, Domingos. Vou tentar fazer uma voz menos esganiçada. Vamos lá. Marcelo Terra do Andaraí, obrigado pela mensagem aqui, sempre presente também. A Regina Oliveira de Maricá, a Rosimar de Anchieta, a Elaine de Coelho da Rocha, ela diz que terapia é fundamental. Realmente a terapia ajuda muito. Lamentavelmente, nem todo mundo tem acesso, né, a pagar uma terapia. O ideal era que o serviço público oferecesse isso, porque é algo fundamental e evitaria muitas tragédias, evitaria muitos problemas. Mas, enfim, vamos em frente. Beto Orlando, um grande abraço. Sônia Estevão de Santa Cruz, a Luciana do Rio Comprido, ela diz que o programa vai bombar e já deixou o like dela e diz que nos ama a todos. Obrigado, Luciana, pelo carinho. O Celso Barreto do Meia, ele está perguntando aqui pelo Aloysio Guigino, pelo que eu entendi. O Aloysio esteve aqui ontem, o Celso. Só tu assistiu o debate na Rio de ontem que o Guigino estava aqui. E ele quer saber o que diz a filosofia espírita a respeito do tema central, que serve de base para as análises. O que disseram os espíritos e Kardec. Já vou ler já aqui e a Miranda vai comentar com o Rafael. O Camilo do Engenho Novo, nosso mago, ele está aqui dizendo que o que Eduardo pratica bullying com a Miranda, isso não é verdade. É porque eles são irmãos de magia, ele fica defendendo ela aqui. Um abraço aqui para o Luiz dele do Governador. E ele diz o seguinte: acredito que o tema do programa tem muito a ver com a maturidade.
né? O tema maturidade, pois a maturidade não tem que ver com as nossas experiências de vida, tem que ver com a nossa jornada interior, com a nossa experiência interior, e quanto mais nos aprofundamos em nós mesmos, mais maduros seremos. É a proposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, questão 919. Mandar aqui abraços também para Tânia Mara Bastos Pina, que ficou muito triste ontem comigo, porque eu não li a mensagem dela, mandou recado. Mas, Tânia, a culpa é da Miranda e do Aloísio, que não deixam eu falar, né? Então, hoje vamos o Rafael também, contenha-se, porque o povo depois fica brigando comigo. Você não lê minhas mensagens, eu mando mensagem, você não lê, mas é porque eu preciso que tenha tempo para isso. Então, a Miranda hoje prometeu que vai se comportar, falas sucintas, o Rafael também. Tem um código, quando está falando muito, eu faço assim, para poder avisar, tá? Eu já aprendi o código, meus amigos. Já dei o código para eles aqui. Então, a Tânia Mara Baixo Espina, peço perdão aí, mas que você tenha compreensão que são muitas e muitas mensagens. Eu fico aqui monitorando o WhatsApp, Facebook e YouTube. Vocês imaginam. O Paulo Maurício também, foi ele que deu o recado da Tânia. Um abraço, Paulo Maurício, obrigado aí, sempre presente. A Solange Matos já deu o like dela, mas precisa ir trabalhar. Muito legal isso. Você vê o carinho do nosso ouvinte. Ele sabe da importância de dar o like, de dar o joinha no YouTube, porque está impulsionando os conteúdos da rádio. Ela, antes de trabalhar, ela passou no YouTube e deu o like dela. A mesma coisa fez a Maria Dalva Vovucha. Gostou, Miranda? Maria Dalva Vovucha. Ela também passou, já deu o like. Ela estava no Facebook, compartilhou, foi no YouTube. Esse é o ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. A Dalva Marques também, a mesma coisa. Já estava no Facebook, no YouTube, já deu like. Ela é de Aquários, Cabo Frio. E olha quem está aqui também, Miranda. A Rita de Cássia Martins do Nascimento. Sim. Ela já está se preparando, Rafael, que ela semana que vem vai vir pela primeira vez aqui na rádio, a Ritinha, como nós chamamos carinhosamente lá da União Espírita Carlos Chagas, participar aqui do Analisando os Fatos. Que coisa boa. Olha, deixo o meu abraço para você e os votos que vai dar tudo certo. Isso aí. Ela está sem dormir desde ontem, né? Desde que foi comunicada. Mas vamos lá ao Livro dos Espíritos, né? Porque Kardec fez perguntas importantes aqui que nos ajudam a refletir sobre a questão do tema instinto e inteligência. Na questão de número 74, Kardec pergunta aos espíritos: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Resposta dos espíritos: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Continua Kardec. Questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Responderam os benfeitores: não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Isso aqui vai ser muito importante, Miranda, explicar, Rafael, em relação ao instinto. Continuam os benfeitores: o instinto também pode conduzir ao bem. Olha o que eles falam: também pode. Temos que prestar atenção às palavras. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Olha que interessante. Kardec desdobra ainda mais a pergunta, 75A. Por que nem sempre é guia infalível a razão? Resposta: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo, que aí a Miranda vai trazer a mensagem de Lázaro também para falar sobre isso. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. E aí um comentário de Kardec dizendo: o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado.
O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. E aí, Maria de Fátima Miranda, trouxe aqui esse combo dos espíritos para a gente entender um pouco mais sobre inteligência e instinto. Logo que nós falamos, nos lembramos dessa viagem lá pelos outros reinos, né? E foi acontecendo o condicionamento. Quem tiver interesse, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz ele vai item por item trabalhando até chegar ao momento que a gente está vendo com a razão. Então, ele é automático. E existe uma linha muito tênue, por quê? Porque nós somos seres humanos, somos seres inteligentes, mas somos mais conduzidos pelos instintos da nossa primitividade do que pela lógica de uma consciência desperta pela razão. Aí ele vai colocando para nós por que a razão não é um guia infalível. E é aí que nós vamos lembrar de Lázaro, lá no Evangelho, na Lei de Amor, capítulo 11, item 8, quando ele vai dizer que, em sua origem, o homem só tem instintos. Por quê? O Herculano Pires ele fala que o homem é um ser trino, é o espírito, o perispírito e o corpo físico, não é? O nosso corpo físico, ele todos os movimentos são instintivos. Enquanto nós estamos conversando aqui, todos os sistemas estão funcionando sem pedir permissão e sem pedir a hora. Mas o que acontece? Nós somos espíritos vestindo um corpo que é formado por princípios espirituais que estão vivendo um automatismo, mas nós, enquanto espírito, trazemos em nossa emoção as motivações ainda mais ligadas às experiências do animal que nós fomos do que do homem, o ser racional que nos propomos hoje. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando ele fala que a razão não é um guia infalível, porque nós nos corrompemos. Esse instinto que nos permitiu chegar até aqui, pela lei de sobrevivência, não é? Quando em nós aflorou a razão, nós fomos corrompidos. E ele fala das sensações, porque a sensação é o prazer. Então, nós vamos observar hoje um instinto que fica muito evidente em nós, além do de sobrevivência pela necessidade de alimentação, é o instinto sexual, que está mais canalizado para as forças genésicas do que para as forças sexuais do espírito imortal. Não é? Então, quando nós nos corrompemos, nós ficamos presos nas sensações do prazer do corpo físico. E ele vai dizendo, quando instruído e depurado, vem o sentimento. E que esse sentimento, a sublimação dele é o amor. Porque o nosso desafio é educar os nossos instintos. Então, o instinto em si ele não é uma coisa ruim, porque ele é a misericórdia divina no processo evolutivo que nós estamos chegando. Quando nós vamos lembrar de Jesus operando situações de conforto, de amparo, tem aquela cena da mulher hemorroíça, que ela estava 12 anos naquela dificuldade toda, e quando ela percebe Jesus próximo, ela pensa, basta que eu toque nas suas vestes, e eu ficarei curada. Imaginemos, nós vamos estudar na doutrina espírita o fluido gravitante. Imagina as vestes de Jesus, como devia estar impregnada desse magnetismo sublime, né? Que o corpo dele, porque Jesus vestia um corpo físico. João é muito claro na sua epístola. Todo aquele que afirmar que Jesus não veio em corpo de carne é o anticristo. Então, Jesus veio no corpo físico. O metabolismo biológico do corpo de Jesus também estava nesse automatismo dos órgãos funcionando automaticamente no processo de instinto. Mas, além do ser espiritual lúcido, espírito puro que ele era, esse sentimento sublimado que é o amor irradiava dele por tudo. Ela não chegou a pegar no dedo de Jesus, na mão de Jesus. Ela pensou, basta que eu toque na veste dele. E aí nós vamos observar que passamos pelo instinto, lá no primarismo das primeiras, na condição de princípio inteligente, mas como seres espirituais, no processo de espírito puro e angélico, esse instinto ele vai somar com a razão, né? E aí nos lembramos que na pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, que é Deus, os espíritos não responderam, é o amor supremo. Responderam, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque a inteligência suprema é o ponto mais alto
do amor, que vem de Deus. E nós, a partir do momento que nós vamos educando os nossos instintos, nós vamos desenvolvendo o potencial dos seres inteligentes, porque fica meio incoerente. Nós somos seres inteligentes e agimos burramente na hora da nossa conveniência, bem atrasadinha. Então, a moral é a inteligência bem aplicada. E isso nós vamos conquistando quando transitamos do instinto até o sentimento que vai se educando. É isso aí. Trazer aqui mais participações. Antes do comentário do Rafael, a Ana Maria Correia. Ela é lá de Piatã, na Chapada Diamantina, na Bahia. Ó, coisa legal, boa. hein? Um abraço para a Bahia, um abraço para você, minha irmã. Rio todo, o Brasil todo aqui ligado na Rádio Rio de Janeiro. A Carla Hans, um abraço, querida amiga. O Cardoso de Mello, ele diz o seguinte: eu também já dei o like, embora sem poder assistir o programa todo. E mandei, ó, botou em letras garrafais aqui, a esposa dar o like também, obrigatoriamente. Cardoso de Mello, Parnamirim, Rio Grande do Norte, porque aqui é assim, né? O pessoal é muito democrático. Então, para ajudar a rádio, eles pegam os familiares. Está fazendo o que aí? Pega o celular, bota na Rádio Rio de Janeiro e dá o like. O pessoal nem sabe o que se trata, mas é para ajudar a rádio. Está todo mundo colaborando. Quem começou essa campanha foi a Helena, uma ouvinte nossa, com o esposo dela. Ela bota ele para dar sempre o like nos programas da rádio. A Fernanda Linhares já tem uma outra estratégia junto com o Pasquale Neto. Eles vão para os semáforos, né, que no Rio a gente chama de sinais de trânsito, e aí quando o sinal fecha, eles vão pedindo o pessoal para dar o like na Rádio Rio de Janeiro. Beijo para você, Fernandinha. Tu vê como é que o pessoal aqui é bom, né? E nós já estamos aqui, ó, com mais de 300 likes e não chegamos nem no final do primeiro bloco. Eu acho que hoje vai bater o recorde, hein? Muito bom. Obrigado aí por a mensagem de vocês. A Rosane Guimarães, dizem que a gente poderia ficar falando por horas e horas, que ela aprende muito, ela ama. Shirley do Rosário, aquela que ficou mais conhecida como Eu Sou Uma Fraude. Essa é a avaliação dela como médium. A gente foi perguntar a Shirley assim: Shirley, como é que você avalia a sua mediunidade? Ela: Eu sou uma fraude. Essa é a Shirley do Rosário. Inteligência emocional, minha amiga Shirley. Se você está fazendo essa avaliação, você é tão sincera naquilo que você está fazendo que você está abrindo as suas comportas para um movimento. É uma das melhores médias que eu conheço. Exatamente. Mas eu gostei da tua definição, é isso aí. A Rita de Cássia continua aqui com a gente. Semana que vem ela vai estar sentadinha aqui. Ela confirma o que o Rafael falou. É inegável o frio na barriga. É muita responsabilidade falar na rádio. E aí complementa sobre o nosso tema, dizendo que o instinto é uma programação divina, gostei disso, né? Para garantir nossa sobrevivência. O problema é que nós deixamos muitas vezes o instinto virar um vício ou paixão, que aí tem a ver com a fala de Lázaro, né, que Miranda leu. E aí, Rafael? Eduardo, ó, tô adorando o programa. Eu queria um dia falar de evangelho igual a Miranda. Será que eu consigo? Consegue. Só, se você quiser... Deus seja louvado, pelo amor de Deus. Quantas encarnações eu preciso? Quer marcar segunda-feira que vem? Ué, tá marcado. É só vir. Misericórdia. Ele vai falar, depois ele fica sem jeito. Falou, eu já marco, entendeu? Vamos lá, a gente combina depois. Gente, eu vou pagar o almoço do Eduardo e da Miranda hoje. Estou falando em público para eles não recusarem. Tá certo. Certo? Edu, eu vou falar de uma forma mais descontraída aqui agora. E se eu falar alguma besteira, você bate o mouse. Tá bom. Existem 2 tabus. Com relação a 2 palavras que eu quero trazer aqui para a gente estudar pedagogicamente, uma é a palavra culpa. Porque a gente constrói psicologicamente que nós não podemos ter culpa. Imagine nós sem culpa. Poderíamos virar psicopatas. Sim. É ou não é verdade? É bem verdade que a gente não pode estagiar na culpa, permanecer na culpa. A gente tem que transformar a culpa em responsabilidade para poder seguir em frente. Mas se eu cometo um ato equivocado, a culpa é aquele movimento de inflexão, de arrependimento para que eu possa ressignificar. Mas todo mundo hoje trabalha a culpa como algo negativo. Não é negativo. É uma coisa que me desperta para eu poder construir algo positivo. Da mesma forma, instinto. Todo mundo hoje, no jargão popular, trabalha instinto como algo negativo. Por quê? Porque nós ligamos instinto à perversidade sexual, à raiva, àquela coisa que vem dentro de mim. Eu vou pegar o Eduardo pelo pescoço hoje, porque eu não estou tolerando ele. Mas instinto, na sua essência, é uma coisa boa. Vamos para os exemplos? Você conhece a mimosa púdica, Eduardo? Não.
Quem é mimosa? É o nome científico da dormideira. A dormideira você conhece. Assim, Porque sim. a gente cantava a música assim: dorme, dorme, dormideira, pra acordar segunda-feira. Por que que quando a gente coloca a mão ela se fecha? Instinto de conservação. Para não poder ser ferida por algum agente externo. Será que não é o mesmo instinto de quando a gente coloca a mão no fogo, a gente tira? Por que isso? É um instinto de conservação nosso. Já viram uma... Eu vou falar das minhas coisas rurais, porque eu sou quase da roça, Eduardo. Já viu uma égua tendo um parto? Não. Pois é. O potrinho nasce e a égua vai lá, lambe para tirar a placenta. Olha o instinto materno. Será que não é o mesmo instinto da mãe cuidando do bebezinho, trazendo no seio? Porque a égua cuida do mesmo jeito. Não tem uma inteligência voltada a isso, tem um instinto. Então a gente precisa diferenciar e acabar com mitos que a gente carrega, às vezes, por precisar estudar um pouco mais. É bem verdade que quando Lázaro fala no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está falando mais desses instintos primários, a agressividade, a perturbação sexual, mas quando Kardec fala na questão 74, 75, ele fala em instinto como inteligência rudimentar. Isso. É a inteligência da planta, da dormideira, quando se fecha, é a inteligência da égua, da leoa, que cuida do seu leãozinho, e que a gente, quando passa para o estado hominal, a gente permanece com esse instinto. Por isso que Leon Denis, no livro notável, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, diz que o princípio inteligente dormita no vegetal, agita-se no animal, para enfim despertar no hominal. Instinto nós teremos sempre, que faz parte da própria essência do ser humano. Vamos aproveitar que você está com a palavra, você vai continuar com ela e já vai passar para Miranda, porque Kardec traz uma outra questão que eu acho que esclarece bastante isso quando ele vai falar sobre as paixões. Então, na questão 907 do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar o seguinte: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então, as paixões estão na natureza. Então, é divino. Se está na natureza, é porque é divino. Tem gente que fala que o sexo é algo ruim, é sujo. Não, não é sujo. Se é criação divina, se está na natureza, é algo bom, é algo puro. Vamos ver, então. Vou repetir a pergunta para a gente trazer a resposta, que isso aqui é muito importante. Questão 907 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ele pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Responderam os benfeitores espirituais: não. Isto é, não é mal. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Então, sentir vontade, já que ele vai pagar o almoço, eu já alertei ele que a Miranda come demais. Horrível. Então, assim, Rafael. sentir fome é normal, está na natureza. Comer igual a Miranda já é um problema, é a paixão. Ele vai explicar isso. Visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, o instinto sexual, ele existe o quê? Para o bem. Para a procriação, Exatamente. para a manutenção da espécie. Então, vamos lá. Continuam os benfeitores respondendo a Kardec. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Isso aqui é brilhante, Rafael. É brilhante. Vamos lá. Aliás, os espíritos são brilhantes. São. Nós é que às vezes entortamos a leitura. Eu posso seguir na questão seguinte? Porque a questão seguinte traz uma metáfora. Eu ia até lê-la então. Então eu vou continuar Vamos a ler lá. aqui. A questão 908, que eu adoro essa metáfora que eles usam aqui. Ontem nós estávamos conversando com a Luísa Guigino sobre isso aqui. Questão 908, que já é a sequência. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Resposta: as paixões são como um corcel, que é um cavalo daqueles, né, dos bons, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem.
Então, Rafael, primeira coisa que o nosso ouvinte deve estar se perguntando, o que ele quer dizer com paixões? Paixão é toda força motriz que nos move a um determinado objetivo. O problema está no excesso. E a paixão e o instinto? Bom, paixão e instinto. A gente não precisaria trazer uma distinção porque a gente acaba caindo na semântica. A semântica é significação das palavras. A paixão, ela decorre do próprio instinto que nós temos. Quando a gente vai utilizando esse instinto, a gente vai consequentemente desenvolvendo paixões, que passa a ser ruim quando essa energia deslocada na paixão, ela é em excesso. E a metáfora utilizada por Kardec, ela é belíssima, porque a paixão é um corcel, é um cavalo. O que a gente tem que fazer? Matar o cavalo? Não, porque se eu mato o cavalo, eu mato a própria energia criadora da vida. Eu preciso domesticar o cavalo, porque eu preciso do cavalo para poder ir a determinados lugares, para poder cumprir determinadas tarefas. O que nós estamos fazendo hoje? A gente cria rótulo de negativo para as coisas e começa a querer matar as coisas. Vejam, Fátima e Eduardo, como a gente fala na Casa Espírita, é preciso matar o homem velho. Não vamos matar o homem velho, porque matar o homem velho é matar a nós mesmos. Nós temos milênios de vida aqui na Terra, já fomos padres, inquisidores, cruzados, já fomos homens simples, nós vamos aprender a domar o homem velho, porque o homem velho é um corcel. É saber utilizar essas forças para o bem. Vamos para uma outra metáfora? Você tem 1 minuto. 1 minuto. Antes do intervalo. Vamos lá. O que Saulo fez? Ele matou o corcel ou ele aprendeu a domesticar o corcel? Porque ele matava aqueles que eram os seguidores do Cristo, apedrejou Estevão. Mas num determinado momento ele pegou a mesma energia, a mesma paixão e mudou o dial. Do dial da negatividade, do excesso da vontade, porque ele era um homem robusto na sua vontade. Ele começou a fazer o bem. Ele não paralisou, mudou o foco. Ao invés de matar a si mesmo, as suas próprias paixões, ele usou a mesma paixão para seguir Jesus. E tornou-se o apóstolo da gentilidade. Nós somos assim. Nós precisamos nos converter, não nos matar. Transformar a nossa força para que ela seja canalizada ao bem. Mas a força já existe. É isso aí, ó. Minha mãe, José Santiago, está pedindo, Rafael, aproveita e manda a quentinha para mim, para eu não precisar ir para a cozinha. Com certeza, manda a quentinha e manda um beijo para você também. Um beijo, ó. Parabéns por esse filho de ouro que você tem. Tá certo, você é suspeito. Maria de Fátima Miranda, 1 minutinho aí para você complementar. É nisso que céu e inferno é uma questão de direção. Não é? Porque o abuso é o abuso que vai gerar uma segunda natureza. E nós passamos muito tempo guiados pela segunda natureza, que é a consequência dos abusos que nós estamos gerando. Aí nos identificamos mais pelos abusos do que pela essência divina que nós somos. Exatamente. É isso aí, já estamos com quase 400 likes no primeiro bloco. Ontem o Pasquale fez a matemática, 400 no primeiro, 400 no segundo. E ontem nós chegamos aos 800 likes. Isso é muito importante para a Rádio Rio de Janeiro na sua divulgação. O Celso Barreto está querendo saber aqui do festival A Música Espírita está no ar. Na volta do intervalo eu falo sobre isso, tá bom? O nosso Celso Barreto do Meia. Um abraço para você, um abraço para a Fátima de Niterói, aqui também mandando mensagem. A Rosana de Rocha Miranda, ela quer saber como é que dá o like. Ó, você entrando no YouTube, tem o dedinho para cima e o dedinho para baixo, né? Vai lá no joinha, é só tocar ali que já deu like, tá bom? Vamos ao intervalo, passa rapidinho, já voltamos com o programa Analisando os Fatos. Estamos apresentando Analisando os Fatos. Rádio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 12h55, Niterói vai reformar e ampliar unidades do médico de família. Plantão Rio Notícias.
E o Brasil quer agregar valor a produtos exportados para a China, em especial aqueles ligados à soja, minério de ferro e também o petróleo. As diretrizes que estão sendo elaboradas nos planos bilaterais com o país asiático devem favorecer a abertura de relações e investimentos nos setores da agricultura, da saúde e de comunicações, além de infraestrutura, comércio, educação e sustentabilidade. As afirmações foram feitas pelo vice-presidente Hamilton Mourão, se referindo ao que foi debatido durante a 6ª sessão plenária da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação no Itamaraty. O vice-presidente disse também que o Brasil vai tentar se beneficiar de alguns fundos verdes criados pelos chineses. Informações da ONG SOS Mediterrânea dão conta de que dardos humanitários de 3 ONGs resgataram, nesta segunda-feira, 139 migrantes próximo às costas da Líbia e de Malta. E antes da chegada da embarcação humanitária Ocean Viking, que pertence à SOS Mediterrânea, o veleiro de nome Astral, da ONG espanhola Open Arms, havia permanecido perto da embarcação para proteger tudo isso. Enquanto a tripulação da Wreck Ship se dedicava aos primeiros socorros, apareceu um barco da Guarda Costeira da Líbia. E o Mediterrâneo Central é a rota migratória mais perigosa do mundo, segundo a Organização Internacional para as Migrações. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,804 para compra, R$ 4,805 para venda. Rio e Niterói com céu claro e umidade do ar em 89%. E para amanhã, previsão também de sol, porém com algumas nuvens. E nesse momento, na Ilha do Governador, 27 graus. E lá em Niterói, região metropolitana, as unidades do Programa Médico de Família Vó Teresa, na Ponta da Areia, e Jesus Montanês, no Morro do Palácio, no Ingá, vão ser reformadas e ampliadas pela Prefeitura de Niterói. O investimento municipal nas intervenções nas 2 unidades será de cerca de R$ 887 mil, com 471 mil na Ponta da Areia e 416 mil no Morro do Palácio. Esses programas da Ponta da Areia e do Morro do Palácio vão ser ampliados, vão receber novas instalações e terão novos acessos e novas áreas de circulação, e a previsão é que as obras nas 2 unidades sejam concluídas em 3 meses. Plantão Rio Notícias. Próxima edição do Plantão Rio Notícias, a 1h55, e você continua na companhia de Eduardo Araújo, aqui na Rádio Rio de Janeiro, com o programa Analisando os Fatos. Prece para manter o otimismo. Senhor, que eu aceite a vida como ela é, sem me queixar de nada, mas que eu transforme sempre os fatos negativos em aprendizado construtivo. Nos caminhos da dor, que eu conquiste a paciência. Nas dificuldades, a perseverança no bem. No fracasso, a coragem para levantar-me. Nas perdas, que eu supere todas com resignação. Senhor, embora tudo conspire contra a minha paz, que eu nunca me entregue ao pessimismo e ao desânimo, pois eu creio nas forças do bem, criadas pela vossa eterna bondade. Assim seja. J462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas. Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos. Apresentação: Eduardo Araújo.
Olá, prezados amigos, estamos de volta com o programa Analisando os Fatos, hoje com o tema Inteligência Emocional e Instinto, aqui na companhia de Maria de Fátima Miranda e Rafael Siqueira. Eles me perguntavam aqui no intervalo, e aí, Eduardo, tá bom o programa? Eu falei assim, ó, meu termômetro é o pessoal aqui no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, tá maravilhoso. Já estamos aí com quase 500 likes, tá? Não para hoje aqui, acho que o pessoal aqui tá pegando a família toda para dar like, né? O Pasquale também lá no sinal com a Fernanda Linhares, está funcionando, né? Vamos chegar nos 800 hoje aí, acho que fácil. Vamos dar continuidade aqui, como eu falava para o Rafael e para a Miranda, porque algumas pessoas às vezes colocam assim, se vocês ficarem trazendo muitas perguntas dos ouvintes, vocês acabam deixando a questão doutrinária de lado. Não, é o contrário. A pergunta do ouvinte faz a gente buscar as respostas dos espíritos, né? Porque quem dá a resposta aqui não é nem Miranda, nem Rafael. Eles estão aqui buscando e recorrendo aquilo que os espíritos nos trazem. Então vamos aqui, mãos à obra, trazendo aqui a participação do nosso Amaury Santos Neto, querido amigo, sempre presente aqui nos nossos programas, famoso caça-fantasmas. Amaury, se você tiver algum problema com fantasma, é só entrar em contato com o Amaury Santos Neto. E ele diz, boa tarde, irmãos queridos. Em um planeta no estágio que nos encontramos e a diversidade de espíritos que aqui encontramos, o instinto ainda prevalecerá. Vocês estão ótimos, aprendendo sempre. Obrigado, querido amigo. O João Carlos Batista. Quem sabe quantas vezes não fomos salvos pelo instinto, já que a razão, em muitas vezes, pode não ser tão esclarecida ou desenvolvida assim. Fazendo um combo aqui, depois vocês comentam. O Márcio Silva, boa tarde, tema sensacional. Eduardo, instinto, automatismo, paixões, podem ser considerados sinônimos? E as más inclinações? Juntou tudo, Rafael, e aí? Pois é. Quer começar, Fátima? Não, pode falar. Pode ir, depois eu passo para a Fátima. Ela fala muito, Rafael. Deixa ela quieta ali. Né? Você sabe, Eduardo, que a minha mão já até esquentou? Esquentou? Graças a Deus. Eu tô um pouco mais à vontade, né? Isso. E eu quero falar agora desse livro aqui, No Mundo Maior, Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz. Mas há uma lição no capítulo 3 do benfeitor Calderaro. Posso ler, Eduardo? Fica à vontade. Vamos lá. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Cérebros possuímos apenas um. Mas olha o que diz Calderaro. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. Vão me acompanhando. Um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos. O que seriam os impulsos automáticos, se não os nossos instintos? Se não o desenvolver das nossas paixões? Simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Ou seja, o segundo andar do castelo é o que nós estamos vivendo hoje. A Miranda veio no carro hoje lendo isso aí para mim. Tá vendo? Vocês estão em sintonia, hein? Estamos sintonizados. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles, o primeiro, moram o hábito, o automatismo, e eu quero fazer um adendo, as próprias paixões, que não são, como dito no bloco anterior, negativas por si próprias, depende de como a usamos e da intensidade da nossa vontade. No outro residem o esforço e a própria vontade, no nosso presente, porque o hoje é o nosso melhor momento. É o que eu desenvolvo com você, o que eu converso com o Eduardo, são os meus trabalhos no mundo. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. O Evangelho, a doutrina espírita, aonde eu quero chegar. Distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Calderaro está falando de psicologia. Sim. Subconsciente, consciente e superconsciente. Será que tem a ver com o id, ego e superego do Freud? De alguma maneira.
Porque o que é o id, ou isso, melhor traduzindo do alemão, senão as nossas bestas feras, os nossos impulsos, aquilo que está no nosso inconsciente que nos faz agir muitas vezes de uma forma que nós não gostaríamos. E o que é o nosso consciente, senão o centro da nossa individualidade, a forma como nós nos portamos no mundo? E o que seria o superego do Freud ou o superconsciente do Calderaro? As nossas noções de superioridade, aquilo que o Evangelho nos traz. O que nós somos, Maria de Fátima? Somos esse eu no mundo, ainda comprimido pelas paixões negativas que querendo vencer e, ao mesmo tempo, ansiando por uma espiritualidade. Qual é a proposta? Alcançar o equilíbrio. Porque eu não vou reprimir aquilo que eu sou. Eu vou ansiar pela luz, mas entendendo que eu trago trevas. Há uma lição do benfeitor Emmanuel no livro Pão Nosso, a lição de número 101. Ante os meus anseios de luz, há em mim milênios de trevas. Então eu tenho que me amar do jeito que eu sou, me aceitar do jeito que eu sou e fazer a minha caminhada evolutiva. E toda caminhada evolutiva, ela começa pelo primeiro passo. Então, se já estamos dando o primeiro passo, já estamos na tarefa da inteligência emocional. E continua Calderaro. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. O que resta de aprendizado para nós? Há um passado, que muitas vezes eu não gosto. Outros querem voltar para o passado, saudosismo. Mas o passado, Eduardo, é um hoje que já passou. Sim. Outros ficam esperando só o futuro. Quando eu me casar, quando nós tivermos um novo presidente, quando o mundo for melhor, mas o futuro é um hoje que ainda não chegou. Qual é a proposta? Viver o hoje, fazer o que está ao meu alcance, com inteligência emocional, construindo melhores relações, fazendo o bem que está ao alcance, porque, como diria Chico, nada obstante eu não possa volver atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora a fazer um novo fim. E, Eduardo, nós já linkamos psicologia, doutrina espírita, vamos linkar agora a medicina? Vamos lá. Porque existe um grande cientista chamado Paul MacLean, que ele nos fala do cérebro triuno, divide em 3 partes. O primeiro cérebro seria o cérebro reptiliano, que compõe o cerebelo e o tronco cerebral. O que é o cérebro reptiliano? Quando a gente volta aos répteis, eles têm esse tronco e o próprio cerebelo. São os nossos instintos. Quer dizer que todo réptil só existe para abocanhar? Não. Ele existe porque o réptil, quando vê o fogo, ele se esquiva. Então, temos o cérebro reptiliano porque temos os nossos instintos. Precisamos dos instintos, mas igualmente podemos domá-los. Temos uma segunda camada que é o cérebro límbico, tálamo, hipotálamo e outras estruturas como a glândula pineal, que é a glândula da própria mediunidade. São as nossas emoções. Como eu me relaciono com as minhas emoções? É o meu hoje, é a minha forma de lidar com as pessoas até chegar no terceiro, que é o neocórtex, razão, o ideal superior. Então veja, doutrina espírita, psicologia e ciência estão conectadas. Então, a pergunta que você me fez, meu amigo, cai muitas vezes na semântica das palavras. O que nós devemos entender é que somos pessoas no mundo, tendo um passado, ansiando por um futuro, mas construindo um presente com inteligência emocional para nos transformar. Daí nós voltamos à frase de Kardec. Lá no capítulo 17, item 4. Reconhece o homem no mundo, mudei aqui, pela sua transformação moral. Por aquele que não vive no passado, por aqueles que sabe que tem instintos, mas por aquele que hoje procura ser uma pessoa melhor, buscando o futuro de luz e de paz para todos nós. Soou o sino. Miranda. Não despreza o passado, não é? Mas não fica no sonho. Aproveita a lição de ontem, tentando acertar hoje. Joana tem uma colocação que ela diz que o ideal é que nos esforcemos para aprender a raciocinar com o coração e sentir com a razão. Porque aí é o equilíbrio. O Jorge Machado, de Belém do Pará. Boa tarde. Como é bom estudar a doutrina espírita e acompanhar o dia a dia, a Rádio Rio de Janeiro. Como melhorei ao longo dos bons anos. Hoje continuo tentando me melhorar a cada dia. Já estou bem melhor do que antes, do pouco conhecimento que hoje tenho. Essa é a função da rádio, né? Estudamos juntos, aprendemos juntos e crescemos juntos. A Ditinha Araújo, um abraço, Ditinha, obrigado pelas mensagens sempre carinhosas.
A Rosane Franklin. A voz do padre é maravilhosa. Parabéns. Obrigado. Deus te abençoe. A senhora Amair Muniz Rodrigues. Boa tarde, irmãos. Eduardo, você pega no pé da Miranda. Demais, tadinha. Brincadeira. Eu amo você. É muito divertido. Você e Miranda parecem mãe e filho. Por isso que ela é a mãe Miranda, gente. Já falei. Vivian Bortega. Já dei o meu like e já coloquei o meu marido para dar o like também. Democraticamente, né? Uma coisa bem suave. Bora dar o like, gente. Espalhar as maravilhas desta rádio abençoada. Olha, Vivian, gostei, hein? Vivian Bortega. A Rosane Guimarães, conhece? Conheço. Ela diz aqui, boa tarde, irmãos, excelente programa, só feras, estudiosos e eloquentes. Adoro ouvir o Rafael Siqueira. Um abraço no Chico, um beijo na Clarinha. Rafael, gratidão por dividirem os saberes. Rosane, um coração para você e para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sigamos juntos, que Jesus nos abençoe. Só para comentar, Miranda, aquela fala do João Carlos Batista, que ele fala que quantas vezes nós somos salvos pelo instinto, já que a razão, em muitas vezes, pode não ser tão esclarecida ou desenvolvida. Porque Deus é perfeito, né? E sabendo da nossa imaturidade, de onde estávamos indo e para onde estamos destinados, ele tinha que dar um mecanismo que nos auxiliasse até aprendermos a raciocinar com claridade. A Carla Hans, vocês são maravilhosos, ainda bem que conheci vocês e esta rádio abençoada. Obrigado, Carla. Uma gratidão é nossa de ter você conosco aqui, todos os ouvintes e internautas. O Márcio Silva, boa tarde, tema sensacional. Eduardo, instinto, essa eu já li, né? Que instinto, automatismo, paixões podem ser considerados sinônimos? O Rafael já explicou aí. Quer acrescentar alguma coisa, Rafael? Bom, vamos responder mais objetivamente. Não são sinônimos, mas a gente não precisa entender profundamente essas três palavras, porque instinto, paixão e automatismo são aqueles movimentos da alma humana no intuito de progredir, no intuito de aperfeiçoar. O automatismo, a presença de Deus nos impulsionando a ser pessoas melhores. É aquele determinismo que nos leva a melhorar, a progredir. O instinto é aquela inteligência rudimentar. E a paixão é a forma como nós direcionamos essa energia, esse élan vital que todos nós somos. Diante dessas três palavras, há uma outra, chamada vontade, que é determinante no uso das três. E ele pergunta também, Miranda, sobre as más inclinações. Onde é que entra nessa história aí? É justamente quando Lázaro vai falar que nós terminamos nos corrompendo e ficamos, né, nas sensações. A Daniele Baptista, gostei, vocês agora foram sucintos, hein? Depois que eu tomei... Vou até bater palmas aqui agora, gostei. Isso é o seguinte... Poder de síntese. Isso é o seguinte, depois que você bateu esse mouse, é como se um benfeitor puxasse a minha orelha. Seja sintético. Mas você foi tão profundo nas colocações que depois é só... Os ouvintes agradecem. Vamos lá. Daniele Baptista, lá de Valência, na Espanha. Viu que chique? Valência na Espanha. Não é qualquer coisa não, rapaz. Muitas graças. Quando nós formos lá na Espanha, já temos onde nos hospedar, né, gratuitamente. Ela diz, bendita doutrina que me ensinou a compreender o meu próximo, exercendo a compaixão e a piedade. É isso mesmo, Daniele. É por aí. A Maria de Fátima, não é essa daqui, mas é Maria de Fátima Frota de Carvalho. Tá? Boa tarde, amigos. Muita gente agora está adotando esse nome, Maria de Fátima. Não sei por que aqui. Misericórdia. Vamos lá. Dá o desconto. Quase sempre vou pelo emocional e sempre me arrependo. Mas tento pensar antes de agir. Às vezes peço desculpas quando falo o que pensei. Beijos a todos, sou de Niterói. Sou a conterrânea aí de Niterói. Como ter essa inteligência emocional, Rafael Siqueira? A gente percebe, e é importante separar isso, a inteligência. Tem várias inteligências. A inteligência clássica que a gente costuma falar, fulano é muito inteligente. Eu já conheci pessoas, atendi grandes profissionais, assim, com capacidade incrível, mas não consegue dar certo. Porque é extremamente inteligente, mas não tem a inteligência, tem a intelectual, mas não tem a emocional. E aí, no mercado de trabalho, essas pessoas acabam não conseguindo ascender, e na vida pessoal também. Porque, por mais inteligentes que sejam, elas têm dificuldades nos relacionamentos interpessoais, seja com familiares, seja nos relacionamentos afetivos.
Como é que a doutrina espírita nos auxilia, Rafael, a entender, como ela está colocando aqui a Maria de Fátima, a conseguir, né, agir com a inteligência emocional e, dessa forma, evitar dores, evitar sofrimentos? Quer responder, Fátima? Não. Ela vai responder também. Então vamos lá. Eu vou responder como um chefe meu falou uma vez para mim. Você tem o tempo a seu favor. Se você não sabe como agir, medite um pouco, dê tempo ao tempo, porque quando a gente age de chofre ou de supetão, diz a questão 461 do Livro dos Espíritos, são os nossos instintos, muitas vezes não domesticados ainda, que agem com raiva, com emoção, no furor do momento. Quando a gente acerena, às vezes faz uma prece, às vezes muda a vibração. Eu costumo tomar decisões depois de dormir, Eduardo. Porque durante o sono eu já fiz a minha prece, já fiz o meu desdobramento, no dia seguinte eu percebo que a ideia que eu tive é diferente do dia anterior. Já recebi as inspirações dos meus benfeitores, eu costumo tomar decisões diferentes. Então, você tem o tempo a seu favor. Se não sabe como agir naquele momento, não haja. Medite um pouco mais, faça uma prece, tome a água da paz. Encha a boca e apenas quando terminar de engolir a água, tome a decisão. E aí, Miranda? Mas justamente essa pausa, né? Porque aquela criatura que não faz essa meditação, ela não vai desenvolver a empatia. É você, naquele momento do ímpeto, você refletir, por que eu me senti assim? Diante do que o outro fez, do que o outro falou, o que eu senti? Mas como eu me senti? Por quê? Qual a utilidade disso? Essa meditação, e os espíritos dizem que ao sairmos de uma tarefa para outra, seja da ordem que for, o ideal é que façamos uma pausa, até para nos desimpregnar de uma situação e nos preparar para outra. E vem o Santo Agostinho falando, no final do dia, fazer aquela reflexão, que é justamente esse feedback. Como é que foi o dia de hoje? Por que eu me senti de tal maneira? O que é que o outro fez para me influenciar? Foi o outro que me influenciou mesmo? Ou foi uma frustração na ação do outro por fazer algo que eu ainda não estou fazendo, que me motivou a agir daquela forma? O nosso Roberto Costa de Bento Ribeiro. Algumas religiões têm essa premissa, não perguntar porque precisa permanecer escondido. Ou não saber apaziguar. Como o Espiritismo está em relação a essas questões? Não ficou claro para mim aqui, Roberto. Se você puder reforçar. Você entendeu, Miranda? Porque tem uma situação assim, tudo é justificado porque Deus quer, é a vontade de Deus, não é? E isso gera uma certa acomodação, que nós vamos refletindo que o desafio para nós, espíritos rebeldes, é sair dessa acomodação, não é? Lembrando que ser cristão não é ser alienado. É você ter um raciocínio claro, buscar identificar situações, frear um pouco os seus impulsos, que é esse corcel, mas não é... porque, olha, na escala espírita, você pode procurar que não tem espírito bonzinho. Tem os bons espíritos. Os bons, eles são sóbrios, mas bonzinho é o sujeitinho, não é? Então, o bonzinho fica naquela de alienação. Então, ficou muito tempo naquela ideia de que você ser um servo de Cristo, você ser cristão, é você ficar fazendo vista grossa, é a fé cega, que não é que a doutrina traz. Então, ser cristão não é ser alienado, mas também é educar a própria rebeldia. O Camilo do Engenho Novo diz aqui o seguinte, o grande psicanalista Carl Gustav Jung nos ensina a conhecer e lidar com o nosso lado sombrio. E aí, Rafael? Pois é. Na verdade, é uma frase do Jung que ele diz assim: ninguém vai ao céu se não lançar raízes nas próprias trevas, porque é do conhecimento da minha sombra que eu consigo me transformar e alcançar os dias da plenitude. Então está perfeita a sua colocação, porque eu só consigo avançar não quando eu me imagino Francisco de Assis ou me imagino Chico Xavier, mas quando eu me conheço e me reconheço tal como eu sou e passo a me transformar. Nosso Rodrigo Vidal, aqui da Ilha do Governador, excelente programa. Ainda na explicação do Rafael, fazendo uma analogia ao castelo de 3 andares, podemos dizer que somos seres em transição, acompanhando a transição planetária. É o Rodrigo Teixeira, do bairro do Flamengo. Aqui está no perfil da ilha, mas ele está no Flamengo agora. Sim, perfeito. Na verdade, a gente pode interpretar das mais variadas formas. Inclusive, agora eu quero trazer uma interpretação da Bíblia, remontando a Arca de Noé. Porque quando Noé montou aquela barca, gente, isso é alegoria. Ele fez 3 andares naquela barca.
Porque os bichos mais irascíveis ele colocou na parte de baixo da barca. Os animais domésticos ele colocou ali no pavimento onde ele estava. Estava sua esposa, estava seus 3 filhos. E no pavimento mais solto ele colocou as aves do céu. Então veja, nós somos seres que já estivemos no porão, as onças, aqueles que brigam entre si, aprendendo a nos domesticar para na grande transição ganhar o céu da própria libertação. O Cardoso de Melo. Querida Maria de Fátima Miranda, se aproxime mais do microfone para nós ouvirmos melhor. Deus do céu, mas não tá. É porque às vezes a senhora fala assim. Não, é porque eu estava falando. Você fala assim para o lado. Fala aqui o Aloísio. Você e o Aloísio. Uma maravilha. Vamos lá. Então ela fará isso agora, querido amigo. Advir Anjos. Boa tarde. Antes da Rádio Rio de Janeiro e o encontro com a doutrina, eu agia por impulso. Agora conto 3 vezes e analiso com a razão. Obrigada, Kardec. Abraços, Advir de Belo Horizonte. Muito bom, né? Olha como a doutrina é maravilhosa, não é? Porque ela nos ajuda nessa autoanálise, nesse autoconhecimento. E ela hoje consegue aqui agir com mais equilíbrio, que é o que nós estamos buscando, a inteligência emocional. É agir com equilíbrio. É o que o Rafael falou. Vai tomar uma decisão? Pensa antes. Vai dormir, no dia seguinte você decide. Não haja por impulso. Agir por impulso, normalmente, não dá certo. Existem uns livros que a gente chama de livros de página. Todo livro tem página, mas a gente costuma chamar desse jeito. Tenha um dentro da bolsa, 1 minuto de sabedoria, algum da coleção Fonte Viva, porque antes de agir no impulso, abra o acaso. Que um benfeitor vai mandar uma mensagem para aquele momento. Deus do céu. Faça uma prece e depois haja. Se ainda assim não estiver bem, não resolva naquele dia. Não discuta naquele momento. Ah, mas eu vou deixar desse jeito, eu não tenho sangue de barata. Uma vez o Raul Teixeira disse uma coisa que eu achei fantástica. Que numa hecatombe mundial, se estourar uma bomba, as baratas não morrem. A Miranda não gostou disso. Ela não gosta de barata? Ela não gosta de barata. Pois é, eu também não gosto. Conectei minha vulnerabilidade com a sua. Mas o exemplo é de que todos morrem na hecatombe, mas a barata é resiliente. Olha que interessante. Aprenda com as baratas, Maria de Fátima Miranda, ao invés de persegui-las. Não, eu estou aprendendo, ela já não entra mais lá em casa. Tá certo. Ó, a Lucimar Jolaria falou que o programa tá tão bom que ela tá tendo problemas com esse programa, porque ela teve que aguardar o intervalo para não perder nada do que estão falando. É como se estivesse fazendo análise em casa. Maravilhoso. Tenho certeza que Rafael tem vários fãs. Muito bom o auxílio que a espiritualidade dá para que ele possa falar desta forma. Com certeza. Rafael é muito inspirado. Eu não tenho fãs, eu tenho amigos. Porque, na verdade, eu descobri que quando a gente acerta, os méritos são de Jesus. Quando a gente erra, são os meus instintos falando, que eu ainda preciso corrigir. É isso aí, ó. O povo que quer saber do nosso evento, né? Aproveitar para avisar que nós já chegamos aos 600 likes, né? Então vamos aí ligar para os familiares, vamos acionar a família, o pessoal que está na rua, para chegar aos 800, hein? Sobre o evento, a música espírita está no ar. O pessoal está perguntando do evento, está perguntando das lindas canecas que estão ali na frente. Então o evento é no dia 4 de junho, sem ser esse sábado agora, o outro, né? Ontem tinha me confundido. Dia 4 de junho, às 16 horas, lá na rua Uarumã, número 80, Higienópolis, no auditório da Frace, que diz que é um auditório muito bom, muito grande. Então, como adquirir a entrada? Você pode acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, radioriodejaneiro.digital, tem todas as informações, você pode inclusive comprar através do link que está lá no site da Rádio Rio de Janeiro. Você pode adquirir, ou no mesmo dia do evento, você chegando lá, você também pode adquirir. E além da entrada, você tem a possibilidade no site de já adquirir a camisa do evento, né? Que também está muito bonita, e também vai ter camisa da rádio para vender, vai ter as canecas. Ah, mas eu moro em outro estado, como é que eu faço para adquirir essas canecas, a camisa? Não tem problema, você mande uma mensagem para o WhatsApp do Clube da Fraternidade, 3386-1422, 3386-1422. Pode mandar mensagem, o número é fixo, mas ele também serve como WhatsApp. Ou pode ligar,
Então você consegue encomendar sua caneca, você consegue tirar dúvidas sobre o evento, de como adquirir a entrada do evento, tudo pelo número também 3386-1422 ou um outro WhatsApp também direcionado ao evento, que é o 99312-7840. 99312-7840. Então tem 2 telefones aí que vocês conseguem obter todas as informações além do site. Ok? Miranda vai cantar no dia do evento. Que coisa as pessoas boa, estão hein? ansiosas. Babalu em grego. O Rafael disse que conhece, é amigo do Robson Ribeiro, que vai cantar. Tem o Gustavo Garcia, Guilherme Medina, Ana Cláudia Bittencourt, Marcelo Manga. A oficina de estudos da arte espírita, você conhece aqui o Robson Pinheiro, não é isso? Conheço o Robson Ribeiro e conheço o Robson Guilherme... Ribeiro, isso. E conheço o Guilherme Medina. São fantásticos. Mas será vale que eles cantam como a Miranda? Olha, Pelo amor de páreo Deus. duro. Páreo duro. Vamos descobrir no dia 4 de junho, às 16 horas, lá no auditório da Frace. Vamos ver se Robson Ribeiro consegue superar Maria de Fátima Miranda. A mim não. Vamos cantar hoje, Miranda? Então vamos lá, estamos com 630 likes. Se nós chegarmos aos 800 likes ao vivo, vocês cantam. Vamos lá, para encerrar o programa. Não, você vai cantar com o Rafael, eu vou não. aplaudir. Eu tenho voz esganiçada, não vou cantar. Vamos aqui continuando. A Camila Leitão. Ainda vou muito pelo instinto. Hoje estou sendo cobrada por atitudes viscerais feitas no passado, aprendendo a me perdoar e ter mais inteligência emocional. Muito boa aqui a participação da Camila, ô Miranda. Vou ler de novo. Ainda vou muito pelo instinto. Quer dizer, ela age sem pensar. Hoje estou sendo cobrada por atitudes viscerais feitas no passado. Então, até hoje, ela é cobrada por esses erros que ela cometeu lá atrás. Ela está aprendendo a se perdoar e a ter mais inteligência emocional. A novidade não é ela só. A maioria de nós está no mesmo barco. E aí, Rafael? Bom, na verdade, pense sempre o seguinte: quando você agiu lá atrás, foi o melhor que você pôde fazer. A gente tende a se cobrar por coisas que já passaram, mas a gente tem que olhar para aquele que a gente foi a melhor atitude que eu pude ter tomado. Porque foi a atitude que eu tomei. É interessante isso, né? E começar a olhar daqui para frente. E nós começamos a desenvolver a autoaceitação, o autoamor. Porque eu não mudo lá atrás, eu mudo daqui para frente. Então vamos ser hoje a nossa melhor expressão, sem nos comparar com as outras pessoas. Sim. Porque se eu quiser falar de evangelho igual a Miranda, eu não vou conseguir. Se eu quiser saber de psicologia igual o Eduardo, eu também não vou conseguir. Mas eu posso ser o Rafael. A melhor versão que o Rafael pode ser hoje e seguir em frente. É interessante o que o Rafael falou, porque quando nós vamos ver o homem de bem, Kardec coloca no capítulo 17, item 3, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Olha, nenhum de nós consegue vivenciar tudo isso na sua maior pureza. Mas cada um, nesse esforço, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas inclinações más. Então, é isso aqui, naquilo que é o limite que você pode oferecer de melhor, não é? Exatamente. Vamos aqui no livro A Gênese, né, de Allan Kardec, O Bem e o Mal, que está no capítulo 3. Kardec faz uma pergunta aqui, no item 11, que é o instinto e a inteligência. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e começa o outro? Pergunta parecida com a do Livro dos Espíritos, só que eles desenvolvem aqui com mais detalhes, alguns até já trazidos pelo Rafael. Continua Kardec na pergunta: será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? E os Espíritos respondem: o instinto, isso é no livro A Gênese, o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Se a gente encostar em alguma coisa quente, a gente nem pensa, automaticamente o nosso braço se afasta. Ninguém para pensar, está quente, vou tirar o braço. O braço se afasta automaticamente. É isso que eles estão falando aqui, correto? Corretíssimo. Vamos lá. Nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação, nem
premeditação. E ele dá o exemplo aqui que o Rafael já tinha comentado. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige as suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternadamente. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem aviso prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Quer dizer, no homem primitivo, né, o instinto prevalece. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, como no exemplo que eu dei. Para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, a respiração e etc. Muito bom aqui, né, o desenvolvimento que os espíritos dão a essa questão, Miranda. Não podemos nunca esquecer que o que nós chamamos de corpo físico é composto por princípios espirituais, que não têm inteligência, não é? Mas essa lei de atração que vai unindo, desde o mineral, desde a tabela periódica da química lá, não é? Esse automatismo que vai desenvolvendo esses condicionamentos, mais tarde na condição de homens, e André Luiz ainda fala que passamos aproximadamente 160 mil anos no obscurantismo da razão. Olha só, no obscurantismo, só há 40 mil conquistamos a razão. Como a jornada evolutiva é infinita para cada um de nós, não é? Ainda trazemos muito em evidência parte desses 160 mil anos de primitivismo. É um trabalho que demanda tempo, mas é cada dia um pouquinho. Rafael, ainda aqui, capítulo 3 da Gênesis, o bem e o mal, inteligência e instinto. No item 12, acho que vai ser interessante você comentar isso, porque alguns ouvintes estão mandando aqui perguntas, eu vou pensando porque são parecidos. A inteligência, diz Kardec, se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Isso é inteligência. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. Então ele está fazendo uma distinção aqui muito clara, inteligência e instinto. Continua Kardec. O instinto é guia seguro, nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. E aí vem a pergunta que algumas pessoas colocam. Não seria melhor a gente seguir só pelo instinto? Se ele é um guia seguro e nunca se engana? Eu acho que não estão entendendo essa distinção que Kardec está fazendo e os espíritos. Vamos tentar ajudar. Existe um exemplo, Fátima, daquele que é considerado o pai da psicologia americana, William James, que ele diz que um homem entrou numa floresta e viu um urso, daqueles bem grandes, com aquelas garras. O que ele faz? Corre. Se protege. Corre. Esse correr do homem face ao urso é instinto ou é inteligência? É instinto. Porque ele não tem tempo para parar. O urso é maior do que eu, ele é mais forte, ele vai me matar, ele vai me comer. Se ele parar e raciocinar isso tudo, o urso já pegou. É ou não é verdade? Olha o exemplo de William James. Então o homem corre. Onde que entra a inteligência? Ele começa a raciocinar, a usar o bom senso. Na floresta tem urso. Eu não vou entrar lá. Então entenderam a diferença? Quando eu começo a maturar o bom senso, a raciocinar, deixa de ser instinto, passa a ser inteligência. O instinto é algo mais automático. E quando a gente fala que, no princípio, os homens mais simples eram mais instintivos, porque não eram dados a raciocínios mais bem elaborados. Eles entravam, viam o urso, corriam. Eles entravam no mar, num rio, viam uma correnteza, ou morriam afogados, muitos morreram, ou saíam do rio. O homem moderno, não. Aqui tem correnteza. Vamos fazer um sonar? Vamos ver a força das marés? Isso é inteligência. Então, qual é a diferença entre um e outro?
O instinto é o automatismo do seu organismo reagindo a uma situação adversa. Instinto de conservação. É o instinto que te leva à vida. A inteligência não. A inteligência é quando você começa a raciocinar. Usar as suas conexões cerebrais para poder evitar de que algo aconteça ou criar situações, criar aparelhos, desenvolver tecnologia para que o homem viva mais, viva melhor e evite determinados riscos. Vamos nós aí. Quer acrescentar alguma coisa? Não, aí vai intelectualizar a matéria. Kardec Isso, vai fala intelectualizar a matéria. Pense no homem de Neandertal. Sim. Ele já tinha até um pródromo de inteligência, mas ele agia no instinto. Ele tinha que caçar porque ele precisava comer. Ele precisava se proteger do frio. Mas o homem hoje, ele tem outros meios de poder viver, ele tem a tecnologia a seu favor. Então, o instinto sempre acompanha. Mas hoje a gente já tem a inteligência a nosso favor. As pessoas às vezes confundem essa frase dita por Kardec, que o instinto é um guia seguro que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Então, então é melhor agir por instinto. Não, é como vocês explicaram aí. O instinto, ele não está relacionado aos atos da vida moral. Exatamente. Esse precisa da inteligência. O instinto não vai raciocinar a moral. A moral depende da inteligência, sobretudo da inteligência emocional. Distinguir o que é o certo do que é o errado. O bem é sempre o bem, o mal é sempre o mal. Depende, sobretudo, do conhecimento que você tem de se aquilo é algo bom ou se é algo ruim. Hitler era inteligente? Exatamente. Muito. Exatamente. A ponto de conseguir que uma nação se subvertesse à sua vontade. Não era nem a nação dele. A ponto de conseguir exterminar 6 milhões de pessoas e ainda inventar uma forma de sumir com os corpos nas câmeras de gás. Mas veja, a inteligência ali foi utilizada sem o aspecto moral. Por isso que o benfeitor Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida que nós precisamos de 2 asas. A asa da intelectualidade e a asa da moral. Porque a inteligência por si só, ela é a neutra. A mão que faz a bomba é a mesma mão que afaga. Um ouvinte aqui não quis se identificar, ele diz que tem muita dificuldade em controlar o impulso sexual. Né? E ele diz, o sexo é algo puro, vem de Deus, é um instinto. Por que eu não consigo controlar isso e acabo me desvirtuando? Ele quer que os dois respondam. Miranda? Foram várias encarnações de forma mal usada, não é? Então, descondicionar isso demanda também tempo e um trabalho interno de conscientização muito grande. Também tem que aprender a canalizar. Lembra do Chico, quando Emmanuel orientou ele a conversar com esses soldados, as células, e dar uma outra jornada. A doutrina espírita, quando nos convida para a solidariedade, nos convida a esse movimento de nos preocupar com o outro. Olha, a partir do momento que você tem uma ferramenta que é para a sua iluminação e você usa contra a sua felicidade, você já está consciente que alguma coisa tem que ser feita. Então, busca ajuda. Primeira coisa, busca ajuda de um terapeuta. Alguém que vai te ouvir, vai te auxiliar a canalizar o seu raciocínio dentro do que você sente, do que você pensa e do que você deve. Então, Rafael, a energia sexual, ela está ligada puramente ao instinto. Então, é algo seguro, não erra, é natural, é da espécie, é da vida. Está presente nos animais, está presente em nós que somos animais racionais. Só que, uma vez misturadas as paixões humanas, ela pode se desvirtuar. Aí entra a inteligência. Exatamente. Para poder direcionar essa energia sexual. Olha como um cachorro pratica o sexo. Quando a cadela está no cio. Olha como os animais nos dão o exemplo. E eu não estou aqui diminuindo o seu problema. Sim. Porque, na verdade, nós não podemos ter respostas curtas ou prontas para problemas que são complexos. E para problemas que fazem parte da nossa própria intimidade. O Espírito André Luiz diz que muitos de nós nos perdemos em 3 assuntos, invariavelmente: dinheiro, poder e sexo. Então, nós 3 aqui e todos que estão nos ouvindo, ao ouvir uma situação dessa, sabe que ou eu não partilho dessa ou eu partilho de alguma outra. Então, desenvolver empatia com esse irmão e entender que se o processo de desenvolvimento desse impulso foi grande, agora a gente vai precisar de um processo terapêutico de sair desse impulso. E eu me lembro, Fátima, do meu pai.
hoje há 17 anos nos Alcoólicos Anônimos. E ele me ensinou uma receita. Meu filho, eu descobri que eu não me venço da noite para o dia, mas eu posso um dia de cada vez. Então ele tem uma frase, só por hoje eu consegui. No dia de hoje o poder superior me ajudou. Então, meu amigo, desenvolver esse artifício de entender que você pode, vai construindo um tijolinho de cada vez e busque ajuda. Busque ajuda de um atendimento fraterno numa casa espírita, de um profissional da psicologia. Não tenha vergonha, porque isso faz parte de todos nós. Mas nós podemos caminhar e encontrar a solução para todos os nossos problemas. É isso aí, ó. Tem aqui a mensagem do Robson Ribeiro, que diz o seguinte: boa tarde, amigos. Fraterno abraço, sou aluno do Rafael. Não, é mentira. Mentira, assim, eu não estou desmentindo o Robson, né? Tá vendo o que é o impulso? É o nosso Robson aqui, não é? É, agir no Que impulso história é essa? dá isso. Explica aí, tu ensina ele a cantar? O que é a história aí? Não, o Robinho é um irmão, porque amigos são irmãos que a vida nos dá. E o Robson Ribeiro eu encontrei na Sociedade Espírita Fraternidade e foi aquilo que a gente chama de paixão à primeira vista. É paixão no impulso, a gente olha e apaixona, é igual com você, igual com a Miranda. Então o Robinho tem sido um grande mestre, uma pessoa que me acolheu, que tem me ajudado e é um grande cantor. É alguém que canta com coração, que derrama espiritualidade em todas as suas canções. Então, você que puder, compareça, porque estará ajudando o movimento espírita, estará ajudando quem precisa e estará sendo prestigiado por lindas canções. Então, estará lá no dia Beijo no seu coração, meu irmão. 4 de junho, sem ser esse sábado próximo, na rua Uarumã, número 80, em Gianópolis, no auditório da Fraice. O Robson Ribeiro estará presente, cantando, juntamente com o Gustavo Garcia, Guilherme Medina, Ana Cláudia Bittencourt, o Marcelo Manga, Oficina de Estudos da Arte Espírita e, claro, no encerramento, Maria de Fátima Miranda. A gente não pode deixar de destacar isso. Sobre a Miranda, 300 anos no umbral. Sobre a Miranda tem um negócio importante aqui. A Ana Rosa mandou uma mensagem. Miranda, Noé não precisava colocar a barata na arca. Eu nem sei se Noé colocou a barata, né? O Rafael que entende dessas coisas aí. O texto bíblico não fala na barata, mas se a barata existe, se a gente fosse seguir ao pé da letra, ela devia estar dentro da arca. E ela complementa aqui: nunca entendi porque elas têm asas. Já não basta o horror delas rastejando. A resiliência, ela transitou do porão para a sublimação. Quando a Miranda vê a barata na casa dela, ela age por instinto ou com inteligência, Rafael? Eu acho que ela está mais instintiva. Ela está mais instintiva. Olha, sério, a última barata que apareceu, eu fiquei olhando para ela. Eu não fiz nada, eu pedi de todas as formas que ela sumisse e ela foi embora. Então tá certo. A Mara Lourenço, por favor, notícias da Verônica e seu filho. Gratidão à doutrina que nos chama à transformação. Esses são os nossos ouvintes. Que eles não esquecem uns dos outros. O nosso Raimundo, que vai fazer a cirurgia amanhã, né, quarta-feira, à tarde, vai retirar um tumor do olho. E também a nossa Verônica, que estava internada, né, graças a Deus já está em casa. Ontem eu e Miranda fomos lá visitá-la. Ainda não está com raciocínio como ela era, até porque muito tempo de internação, mas graças a Deus, só em vê-la em casa, junto do seu filho, foi uma bênção, não é, Miranda? Olha, ontem foi um presente, são 7 anos, aproximadamente, não é? E ontem nós pudemos ver o Anderson ao lado da mãe no quarto. Isso. Coisa que ele não fazia, ele ficava isolado na casa. Com a ajuda de um técnico de enfermagem, aparentemente muito Deus competente, está conseguindo grandes progressos. Continuemos orando, graças a Deus. A nossa amiga está melhorando, ela que é uma ouvinte da rádio. E o ouvinte da rádio é assim, Rafael, ele vira da nossa família. Que coisa boa. É a família Rádio Rio de Janeiro. É uma coisa diferente. É uma coisa diferente. A Íria Maria Santos, de Mato Grosso do Sul. Pergunto, se o homem não tivesse o instinto, a humanidade acabaria, Rafael? Se o homem não tivesse o instinto, a humanidade acabaria. Há uma pergunta que foi feita ao benfeitor Emmanuel no livro O Consolador, a questão de número 132, que pede para que seja diferenciado o determinismo do livre-arbítrio. E Emmanuel coloca que o determinismo, e aqui eu vou tomar a guisa de instinto, ele é necessário, porque impulsiona
aquele ser que é criado simples e inteligente para que ele possa caminhar. Porque no princípio nós não conseguimos desenvolver a inteligência, nem mesmo o livre-arbítrio, mas nós precisávamos de algo que nos impulsionasse para poder comer, para poder ter fogo, para poder ter roda, para poder ir nos galvanizando enquanto espíritos para chegar hoje nas criaturas que somos, já na fase do Homo sapiens, e ter a apreensão de Deus, desejar os dias da espiritualidade. Então o instinto, ele é imprescindível. Nós vivemos porque somos instintivos. Nós somos guiados pelo instinto, mas não podemos parar no instinto. Porque nós vivemos a era do sentimento, a era do amor. Então, continuar com os instintos, mas viver o ápice do sentimento, que o Espírito Lázaro chama amor. É educação. Miranda, pergunta aqui para você. Eduardo, a Miranda pode me responder? A pessoa que não tem nenhuma religião, fica mais difícil adquirir a inteligência emocional e o instinto? Digo religião, pois a pessoa não frequenta nenhum templo e só fala besteira. Olha, essa pessoa que você está falando eu não conheço. Ela pode estar num momento evolutivo que nós não podemos julgar. Mas o homem de bem, ele não está preso à religião, né? Nós conhecemos várias pessoas que não levantam bandeira de nenhuma religião, mas são fraternos e por onde passam socorrem, em nome de Jesus, mesmo sem pronunciar o nome de Jesus. O Edson Cabral, um abraço, querido amigo. A Denise Cabral, eles pedem aqui oração para Rogério Antonelli, que está internado. Então, nossa família Rádio Rio de Janeiro aí, vamos envolver o nosso irmão Rogério Antonelli, que ele possa ficar bem e se recuperar logo. Um abraço aqui para Antônio dos Santos de Realengo. Ele manda um abraço aqui para todos nós e diz que a inteligência emocional é aquela em que o ser esclarecido pela verdade divina de Jesus equilibra-se entre as surpresas da vida, como as maiores alegrias quando invade a mente e o coração, e, ao mesmo tempo, as tempestuosas adversidades e tristezas. O instinto será sempre voltado para o bem, para os bons pensamentos, palavras e ações, quando vencer esse instinto que o homem velho possuía. Obrigado, Antônio dos Santos de Realengo. Pedro Luiz do Valqueire, também na escuta. A Maria das Graças de Santa Teresa, obrigado também pela mensagem. A Patrícia Rossi, ela diz aqui, uau, que programa maravilhoso. Que bom, minha amiga. Precisaremos ter uma continuação, estou extasiada, parabéns, sensacional. Então, palavras aí da Patrícia Rossi. A Jussara Maria Santos, nem Salomão, cada vez mais fraternidade. O João Bayer, um abraço, querido amigo. A Vilma Gomes, boa tarde, amigos também, obrigado, Vilma. A Jussara Maria Santos, o trator deve estar muito orgulhoso de você, Eduardo. O trator deve ser o Gerson Simões de Monteiro. Olha o que o Gerson foi arrumar, minha amiga, me colocar aqui, né? Mas eu tenho certeza que ele sempre está nos ajudando, não tenho dúvida disso. O José Manuel dos Santos já está dando boa tarde, disse que já deu like, já compartilhou. Obrigado, querido amigo. A Fernanda Linhares está comemorando e contando aqui que já passamos de 700 likes. Deixa eu ver aqui. Estamos com 713. Falta pouco tempo, acho que não vai chegar a 800 não tem música hoje. Vou deixar aí as considerações finais do Rafael e depois da Miranda. Eu quero agradecer a Maria de Fátima Miranda, quero agradecer ao Eduardo Araújo, agradecer a cada um de vocês, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, essa família que se formou. Quero agradecer pela vida. Na próxima quinta-feira eu faço 42 anos. Eu que vim de processos dolorosos, que instintos me levaram quase que ao suicídio. E hoje estou aqui com vocês para celebrar a vida, celebrar a vitória do amor, celebrar aquele que, mesmo saindo de muitas dificuldades, pode hoje, conversando com outros corações, conectando as vulnerabilidades, entender que todos somos irmãos, somos filhos de Deus. Então eu peço a esse Pai de misericórdia, a Jesus, o amigo de todas as horas, possam abençoar a todos, envolvendo em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Um beijo. É isso aí. Até aí, uma próxima.
E a internet está em polvorosa aqui, as redes sociais, o povo correndo desesperado para chegar aos 800 likes, acho quase impossível. Falta 5 minutos, isso tem 727, 730. E aí, Maria de Fátima Miranda? Pois é, independente do momento que você esteja vivendo agora, as nossas lutas, os desafios, é importante lembrar que os benfeitores, quando nos socorrem, é porque em nós existe o valor divino, não é? Então, nada é tão belo quanto as marcas dos nossos passos em busca de Deus. Um dia refletiremos a luz. Vamos aproveitar que tem tempinho aqui, ó, a pergunta. Quando Jesus pede que nós amemos aos inimigos, isto vai contra ou a favor do nosso instinto, Rafael Siqueira? Isso a gente pode ir lá na questão de número 887 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos trazem a resposta. Amar os inimigos não é ir contra o instinto, porque eu não vou amar o meu inimigo do mesmo jeito que eu amo a minha filha Clara, que eu amo você. O amor que eu tenho ao meu inimigo é não devolver o mal com o mal, não me vingar dele, é fazer o processo de perdoar. E perdoar não é deixar de sentir, é entender que cada um está no seu tempo e só Deus sabe de tudo. E aí, Miranda, e esse amor aos inimigos está na natureza ou Olha, vai contra os nossos instintos? Para cumprir a missão de Jesus na Terra, os benfeitores não deixaram de orientar José, né, a se retirar para o Egito. Então, a preservação, o respeito ao outro, sim. Ainda lembrando que Kardec deixa claro que não podemos dar ao inimigo um lugar no coração que ele não conquistou, mas o respeito cabe. Porque ontem estivemos no lugar dele. Também perguntaram aqui, qual o maior exemplo de Jesus em relação à inteligência emocional? Tanto para você quanto para Miranda. 750 likes, hein? Tem 3 minutos. Se vocês acreditam em milagres, vamos lá. Quando colocaram nele uma coroa de espinhos, quando colocaram pregos nas suas mãos, quando colocaram um manto róseo nas suas costas, lhe deram uma cruz, ele em nenhum momento reclamou. Subiu o Gólgota e no alto ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O maior homem se vestiu daquele que foi o menor no mundo e abrindo seus braços, amou a toda a humanidade. Miranda? O mesmo momento. Mas eu ainda acrescento a hora em que ele entrega a humanidade a Maria. Né? E pede à humanidade que assemelhe-se a ela. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Leiamos O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. 17. Item 3. Eles não falham, item 3. Leiam O Homem de Bem. Se você quer exercitar a inteligência emocional, leia, reflita sobre a página O Homem de Bem, capítulo 17, item 3. Item 3. Ali, meditando sobre cada parágrafo, tente na sua vida, antes de agir, lembra do que você estuda na doutrina, lembra do Evangelho de Jesus, procure, antes de tomar qualquer decisão, orar. É fundamental isso, não é, Rafael? Com certeza. A oração é o caminho que nos liga a Deus. E dizem os benfeitores espirituais que não fica uma única oração sem resposta. O problema é que muitas vezes nós não entendemos a resposta, que aquilo que passamos é o que precisamos para o nosso despertar. Oremos mais. A inteligência emocional, Miranda, é muito importante para que a gente busque essa inteligência emocional, a prática da prece. Sim, até mesmo para que a gente retorne no outro dia o mesmo trabalho da véspera, né? A cada dia baixa o seu mal. Então, no dia de hoje eu não consegui isso, mas amanhã eu tenho que voltar para fazer o mesmo trabalho. Olha, gente. Sem inteligência emocional, a gente desiste. Exatamente. Parabéns aí para todos. Já estamos com quase 800, 770. A gente brinca aqui, mas vocês são maravilhosos. Obrigado. Não deu tempo da música, né? Porque não chegou nos 800, era o combinado. Mas já chegamos praticamente nos 800. Vocês realmente fazem a diferença na Rádio Rio de Janeiro. Gratidão a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, pelo radinho de pilha, radinho elétrico. A nossa gratidão é imensa a todos vocês que fazem a Rádio Rio de Janeiro ser uma rádio diferente. Obrigado, Rafael. O pessoal está cobrando de você voltar, porque você disse que você propôs um programa sobre o Evangelho. Então, dá teu jeito. Obrigado, Maria de Fátima Miranda. Ame as baratas, Maria de Fátima Miranda. Sim, elas fazem parte Elas também de estão Deus. aprendendo a me amar. É isso aí. Quem ama o feio, bonito lhe parece.
Muita paz a todos, 780 likes, gratidão. Até semana que vem com Ritinha, na primeira participação dela aqui com a gente em mais um Analisando os Fatos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro levou até você